despertar, iluminação, Satori, Samadhi, Nirvana, né? As palavras aí tão estranhas para nós ocidentais e ao mesmo tempo tão comuns, né? Porque com o passar do tempo aí, mais e mais pessoas falando sobre isso, vai popularizando, né? Mas há muita ilusão envolvida, há muita controvérsia, muito descrédito, há muito misticismo, né? Aquela coisa ruim, aquela sensação ruim que bate na gente, assim, né? Credulidade, charlatanismo, má fé, essas coisas básicas que o ser humano produz. Interessante que nós temos um ícone da iluminação, né, que é o Buda Sakyamuni. Ele resolveu aparecer, resolveu se mostrar, resolveu ensinar, resolveu compartilhar o que ele teve. E nós temos muitos outros Budas que não apareceram, que ficaram quietinhos, que ficaram retirados, cumpriram a sua jornada, compartilharam alguma coisa, né, com a humanidade, não de forma tão ostensiva assim, né, mas existiram e continuam existindo. Despertar, que eu penso que é um degrau abaixo da iluminação, também tivemos muitos seres despertos ao longo da história. Alguns se destacaram, alguns apareceram, e a maioria também levou uma vida muito simples, muito tranquila, sem necessidade de se exaltar com isso, né? E dentre as tantas contradições que a gente encontra nesse processo de despertar, de iluminação, uma delas é interessante. Porque as pessoas pensam que esse despertar transforma você num santo, transforma você num ícone mundial, em alguém com muitas capacidades e habilidades, um salvador. E muitas pessoas seguem esse caminho, né? Perdidas numa ilusão, estão sonhando o sonho do despertar, não estão despertas e nem se iluminaram. Seguem esse caminho e atuam como se estivessem despertos, falam, mas na verdade não estão. Porque há uma contradição muito básica nisso. Quando você desperta, naturalmente, muito naturalmente, dependendo do ponto em que você chega do despertar, você deixa de querer. Né? A famosa não ação, que a gente vê em muitos textos taoístas, budistas, hinduístas, né? A não ação. Fazer as coisas sem querer, sem desejar, sem esperar resultados. E à medida que você avança nesse despertar, menos você participa das ilusões do mundo. Salvar o planeta, salvar o mundo, salvar as pessoas, liderar, mostrar habilidades poderosas, capacidades psíquicas, CIDs, isso tudo se dilui, isso tudo se perde. E essa característica, ela serve como um balizador. Você pega uma pessoa que se diz desperta, iluminada, coisa e tal, patati patatá, biriri bororó, e você compara. Ela quer, ela aparece, ela promove, ela faz. Ela não está desperta o suficiente. E muito menos iluminada. Muito menos iluminada. Então, nós temos aí um parâmetro, né? Para a gente medir isso. E essa contradição ela vai um pouquinho mais fundo. Porque, vejamos, você vem para o planeta, você vem usar um corpo físico, né, esse computador biológico,
tão fantástico que nós temos. Você vem para cá para experimentar, para vivenciar as tantas ilusões, as tantas possibilidades que isso oferece para você, né? Sejam as interações suas, o tocar, o roçar a pele, o beijar, o comer, o ouvir, o falar, né? Tanto as emoções boas quanto as emoções ruins, desenvolver o intelecto, experimentar tantos brinquedos e diversões que tem no planeta. Você vem para cá para isso. E a gente vê que depois de um determinado ponto de despertar, você abdica de tudo isso. Então, para que você veio? Né? Para que você veio? Você veio para ir embora? Popularmente a gente diz que você entra de costas, né? Você já entra saindo. Para que você veio? Então, essa profundidade, ela serve de ponto, de aspecto de ponderação interna de cada um, né? Ponderação. Nós temos o Reiki Sui, por exemplo, que eu tenho vídeos, ensino, ministro cursos e tudo mais. O mestre Sui, ele seguiu um curso de vida muito propício, muito em consonância com certos conhecimentos budistas, hinduístas e taoístas. Ou seja, você vem, você se desenvolve, você participa no processo de individualização, de crescimento, você experimenta, você brinca, você se diverte, acerta e erra e tudo mais, tem sucesso e fracassa, e chega num ponto em que você começa a se retirar de tudo isso. E aí você vai buscar retiros, você vai buscar meditação, você vai buscar um caminho espiritual qualquer. E foi isso que o mestre Sui fez. Ele chegou num ponto em que o mundo não oferecia mais nada para ele. Não havia mais motivação, não havia mais interesse. Então ele foi buscar. Ele criou o Reiki não porque ele foi buscar o Reiki, porque ele queria salvar o planeta, salvar as pessoas e curar. O Reiki veio por um conjunto de circunstâncias, né, de vida, de consciência dele e de necessidade do planeta. Então ele, no final de uma meditação muito rara que ele executou, ele recebeu esse presente e depois compartilhou com as pessoas. O próprio Buda Sakyamuni teve uma vida, uma infância, uma juventude plena de diversão, prazer, né? Basicamente alegrias, porque o pai dele preservou muito ele, para que ele não visse o sofrimento, as tristezas. Mas ele experimentou isso tudo. E só depois ele partiu nessa jornada. Então isso sob certos aspectos, eu vejo que é fundamental para as pessoas. Quando você vê pessoas muito jovens buscando caminhos espirituais, buscando, se envolvendo demais com coisas espirituais, é preciso cuidado. É preciso cuidado. Porque se você não experimentou as coisas do mundo, você não se fartou o suficiente, você não teve as experiências necessárias, lá adiante isso vai cobrar. E nós temos relatos inúmeros de pessoas que buscaram mestres e gurus e yogis e foram rechaçados. Volta para o mundo. Volta para o mundo. Por quê? Porque ainda não havia experimentado o suficiente. E sem essa experimentação suficiente, que é variável para cada um, é claro, em termos de quantidade, de frequência e inclusive mesmo de idade, sem isso, para que você veio para cá? Você veio para ir embora? Então, fica um questionamento. Por que você não se ilumina no mundo astral? Né? Por que você precisa reencarnar para despertar e buscar iluminação? Por que tudo isso? Se preocupar com comida, com alimentar o corpo, com vestir, com os outros, com família, com dinheiro, com contas a pagar, com telemarketing, para que isso? Então fica lá, executa no mundo astral as técnicas e as práticas, e você vai aonde você precisa, lá não tem que se preocupar com transporte, né? Não tem que se preocupar com gastar. Você acompanha os monges, você visualiza os monges, os yogis, os gurus. E por que você não faz isso lá?
Por que você vem para cá, né, para o mundo material, enfrentar esse descrédito terrível que a gente vê nas pessoas, né? Maledicência, toda esse pouco de ódio que a gente vê às vezes, encontra nas pessoas, né? Por que tudo isso? Então são coisas conflitantes dentro do despertar, né? São coisas conflitantes. Porque se você observar a vida daqueles que realmente despertaram, que chegaram num ponto de despertar incontestável, que se aproximaram da iluminação, ou que se iluminaram, o que você vê é uma simplicidade imensa. O que você vê é um abandono de tudo, praticamente, o que o mundo tem a oferecer. É um estar ali com uma não ação plena. Mas, para chegar nisso, há de se viver um pouco, há de se experimentar. E esse pouco é relativo, claro. Né? Como eu disse, a idade para isso também é relativa. Só é preciso, às vezes, cuidados com ilusões. Né? Pessoas muito jovens que não experimentaram a vida ainda, que não tiveram, aproveitaram muito disso no mundo material, se voltarem demais para a espiritualidade é prejudicial. Casos aqui e ali diferentes, a gente entende, né? A gente percebe que a pessoa já vem com de uma forma diferente, né? A pessoa já vem de uma forma diferente. Mas essa contradição, ela incomoda as pessoas fora, as pessoas que estão olhando, esses supostos iluminados, supostos espertos, incomoda quem está no caminho, incomoda quem já avançou um pouquinho. Porque volta e meia vem esse sentimento. Eu podia estar por aí fazendo e acontecendo, isso e aquilo, né? E você vê que não tem mais, não dá mais liga esse tipo de coisa. E dependendo do ponto em que você está, de despertar e de crises internas, isso é muito chato. Isso é muito chato. Você olha para fora, olha para o mundo, e nada do que esse mundo oferece lhe atrai. Nenhuma das brincadeiras e das diversões que estão aí lhe atrai. E aí, o que você faz da sua vida? O que você faz da sua vida? Como que você sobrevive? Como é que você passa o tempo? Esse momento de crise, eu penso que ele é persistente. É persistente. Quando você encontra algo que você pode executar não ação, excelente. E quando esse algo, essa não ação, lhe sustenta, lhe dá subsídios e lhe traz o básico, excelente. Mas enquanto você não encontra isso, enquanto você não se adapta a isso, há muito sofrimento, há muita desilusão, há muita tristeza. Porque a sua mente, dependendo do quanto ela se envolveu nas diversões do mundo material, vai estar lhe cobrando, vai estar buzinando ali. Você podia ser isso, você podia ser aquilo, você podia fazer. Veja, aquele lá está fazendo isso, você podia fazer igual, ou melhor, você podia ser mais, você podia ter mais. E as pessoas ao seu redor lhe cobram também. Seja mais, faça mais, tenha mais, você pode, você consegue, você...
conciliar internamente essas pressões todas em uma determinada fase, e o despertar ali é muito complicado. Muitos cedem e voltam para a ilusão, ou tentam voltar para a ilusão. Né? Tem um vídeo que eu falo para isso, que depois de despertar você não consegue voltar a dormir. Mas ainda assim as pessoas tentam, e se envolvem aqui, se envolvem ali. Então são contradições que nos oprimem um pouco, né? Quem está nesse caminho, quem está nessa jornada. Que são, de uma certa forma, risíveis para quem não está na jornada, né? E quem olha isso tudo e diz, viu como é falso, viu como não é verdadeiro, viu como é um fracasso, viu como esse caminho não serve para nada, viu, né? As pessoas usam esse argumento para pressionar você, né? E dentro dessa simplicidade que vem surgindo, essa cobrança também aparece, né? Só isso. É isso que tu veste, é assim que tu se porta, é isso que tu usa, é isso que tu come, né? As pessoas chegam, às vezes, nem conversam com você, porque não, você não merece, você está delirando, você vive viajando na maionese. E ficam lá perdidos nas ilusões delas. A gente participa disso. Todos aqueles que despertaram, mesmo inconscientemente ainda, todos aqueles que já estão buscando, participam dessas coisas, né? Recebem essas energias, essas críticas, essas avaliações. E a gente precisa aprender a lidar com essas contradições todas, com essas expectativas. Você vai despertar, e você não vai salvar o mundo. Você não vai salvar as pessoas e curar as pessoas e resolver o sofrimento do planeta. Você não vai ser um salvador. Se você entra pelo caminho de ser tudo isso, você se afasta do despertar. Se afasta do despertar. Às vezes você compromete o seu despertar. Você poderia ir mais longe e você não vai tanto porque você ainda quer brincar, você ainda quer participar dessas ilusões. Ponderações interessantes, né?